Tá chegando a estreia do Brasil. Amanhã tem Brasil e Marrocos. Amanhã, 7 horas da noite, dia 13, vai ter Brasil e Marrocos. E esse vídeo a gente vai destrinchar um pouco o time de Marrocos. O time de Marrocos que está com um técnico novo, né? Trocou o técnico recente, tá tentando fazer um time um pouco mais ofensivo, que Marrocos ficou caracterizado por ser uma equipe que defendia bem na Copa passada. Foi vice ou campeão, ainda está nesse dilema aí da Copa Africana, né? Mas chegou na final naquele jogo contra Senegal. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho aí de como deve ser o time titular e mais ou menos como que joga o time de Marrocos e já botando as peças ali em cada posição. Aqui está o time que jogou contra a Noruega. Eles fizeram amistoso no dia 7, então tem uma semana mais ou menos, contra a Noruega. Foi domingo passado, né, um dia depois do jogo do Brasil. E o time que entrou, eu até peguei lá no Flash Score, o time foi o Bono, aí o Hakimi na direita, o Mazraoui na esquerda, que ele até saiu do jogo sentindo uma lesão. Na zaga, o Diop e o Riad. Nos volantes, Baldi e El Anawi. E no meio estavam o Ibrahim Dias, que aí eu acho que muita gente conhece ele por causa do Real Madrid. No meio, o Onai. E na esquerda, o El Alzaouli. E na frente, o Saibari. O camisa 17, que está aí na ponta esquerda, ele saiu machucado e foi cortado da seleção. Ele era um ponta bem rápido, jovem e tal, mas ele saiu. Então, antes eu vou mostrar outra imagem para a gente mostrar um esboço do time que deve jogar e qualquer coisa a gente volta nessa imagem aqui para esclarecer. Mas quando ele saiu, que é o ponta esquerda, entrou o Raimi, que é o segundo aqui nos reservas, que eu deixei aqui mais ou menos o banco, mas eu já vi que eles estão considerando outras duas possibilidades que podem entrar no jogo. Tem a opção de botar o Saibari, que é o camisa 11 aí, na ponta esquerda e entrar o terceiro de baixo para cima aqui nos reservas, que é o El Kabi, o terceiro de baixo para cima. Tem a chance de ele ir ali meio de centroavante e o Saibari vir para essa ponta esquerda. Uma outra opção é entrar o Raimi, né, que é o segundo lá em cima, ele que entrou no lugar do El Zali quando ele machucou. E uma outra é esse que está mais aqui no meio, que é o El Kanaus. Eu não conheço direito, mas ele também é um dos caras que está cogitado para entrar. Desse time que jogou contra a Noruega no amistoso, e foi um time bem rápido, um time que deu muita opção para o Marrocos, principalmente para fazer uma pressão, o principal desfalque vai ser esse ponta esquerda, que aí a gente não sabe direito quem vai entrar no lugar. Mas talvez eles possam perder um pouco de velocidade com esse cara que era bem rápido. Mas, assim, ainda tem dois caras muito bons que organizam o jogo, que é o Ibrahim Dias e o Onai, né? O camisa 8 aí. O Ibrahim Dias, ele não é um ponta velocista, embora ele tá aqui nessa ponta direita, ele é um cara mais organizador de jogo, que vai pegar essa bola e puxar muito para o meio. Então, assim, ele vai ser muito aquele cara que vai receber, puxar para o meio para achar um passe ou chutar ali já de tipo aquela jogadinha meio do Robin, de chegar e puxar para o meio e bater. Então pode ter um pouco disso do Ibrahim Dias. E aí vamos ver como eles vão ficar em questão de velocidade pelas pontas. E aí o Ibrahim Dias puxando para o meio, dá um espaço para o Hakimi, o lateral direito aqui, que aí eu acho que dispensa comentário, passar nessa lateral, né? E o Mazraoui, que é lá o lateral esquerdo, ele já às vezes joga meio de zagueiro. Ele é do Manchester United, né? Eu não gosto muito dele, não. Confesso que o Manchester United eu acho ele bem fraco, mas o pessoal acha ele ok aqui na seleção. E aí, do time que jogou contra a Noruega, deve entrar também, não é certeza, né? É o Amarati, que é o careca, o terceiro, ali de cima para baixo. E ele é até famoso que tem um reel no TikTok que viralizou dele dando um pique do meio de campo até assim a linha de fundo contra o Mbappé. E ele chega no carrinho no Mbappé e corta a bola. E aí o Mbappé fica lá chorando no campo. Então, esse Arabate provavelmente vai ser titular. Ele é um volante bem rápido. E aí ele deve entrar no lugar do camisa 6 aí, o Bawadi.
E aí, esse aqui foi o time que jogou contra a Noruega. Mas eu já tenho uma imagem aqui com um provável time que vai jogar. É porque aqui não tem os zagueiros, né? Então, o goleiro que vai ir no gol é o Bono, né? Um goleiro bem famoso, já estava na Copa passada, se destacou no Mundial de Clubes também, né? Então, acho que muita gente conhece o Bono. Aí o Hakimi na direita, que dispensa comentário, lateral do PSG, talvez o melhor lateral direito do mundo hoje. Na zaga, aqui está o Diop e o Aguerd. Só que o Aguerd também machucou, e aí ele também foi cortado. Então, se a gente voltar aqui na imagem anterior, tá vendo que tá, o Riad jogou? O Aguerd, ele foi meio na dúvida para ver se ele ia recuperar, e ele não recuperou. Então, a zaga provavelmente vai ser a mesma zaga que jogou contra a Noruega, Diop e Riad. Por isso que eu quis mostrar esse time aqui que jogou contra a Noruega. E aí, passando agora para voltando, aí o Mazaurin na esquerda, que ele vai ser um lateral que não vai passar tanto. Então, quem jogar aqui na direita vai ter um zagueiro, um lateral meio defensivo, né? Então, sei lá, o Rafinha ou o Paquetá que cai um pouco mais para cá, vai ter um lateral que não vai apoiar tanto. Talvez a gente pode ter uma opção boa para jogar em cima do Hakimi, que o Hakimi apoia muito o ataque, e aí pode ser que dê espaço aqui para o Vinícius Júnior, não sei o quanto a gente está pensando nisso, né? Então pode ser que tenha espaço aqui nas costas do Hakimi, mas ao mesmo tempo quase todo mundo que joga com o Hakimi, né, no PSG e tal, sabe que o Hakimi apoia, e aí tem que proteger essa zaga aqui, e aí pode ser até o Arrabat que vai proteger essas costas aqui do Hakimi. E aí talvez ele troque aqui com o El Ali, né, que aqui tá só os dois de volante, que aí aqui é o Al-Rabat entrando naquela formação anterior, né, o El Anaui é o mesmo que estava aqui, embora a foto tá meio diferente, né, mas é o camisa 24 aqui, e aí o Al-Rabat entra aqui no lugar do Bawadi. Beleza? Então a dupla de volante provavelmente tem uma mudança para o time titular. E aí aqui na frente é aquela questão que eu falei, o Ibrahim Dias provavelmente puxando um pouco para a direita, e aí muito nesse lado construtor, talvez puxando para o meio, mas nada de ser um velocista. Então aqui para o Alexandro, que vai ter que cobrir essa ponta esquerda, pensando no lado defensivo direito do ataque do Marrocos, o Alexandro não subindo muito, talvez ele não vai ter um cara muito velocista em cima dele, mas tem um cara construtor, né? Mas assim, Ibrahim Dias é bom e tal, mas ele é reserva no Real Madrid, embora assim entre quase todo jogo, é bom e tem que dar um destaque, mas assim, não é nenhuma estrela mundial, assim que eu digo, sabe? E ele tá jogando por Marrocos porque tem até a polêmica, né? Que muita gente na torcida do Marrocos tem uma bronca com ele porque ele segurou até o último momento para optar para o Marrocos porque ele tinha esperança de jogar pela Espanha. Aí, quando ele viu que não ia dar para ser convocado pela Espanha, ele decidiu para o Marrocos, entendeu? Então, tem essa polêmica aí que vários jogadores de algumas seleções africanas têm isso, né? De tenta ir para uma seleção da Europa, aí não consegue e vai para a seleção de algum dos pais, alguma outra ali que ele também possa ter a nacionalidade. Aí o outro aqui é o camisa 8, que jogou contra a Noruega, o Onai, né? Ele tá aqui nessa imagem também, o camisa 8. E aí aqui é a ponta esquerda, que é a dúvida de como que eles vão fazer. Nessa imagem tá o Saibari, que jogou de centroavante, estava ali de centroavante no jogo da Noruega. É um atacante meio rápido, mas ele estava jogando meio de 9. Não é aquele 9 paradão, entendeu? Então ele pode fazer essa esquerda aqui, mas no jogo lá, quando machucou, quem entrou foi esse cara que eu falei, né? O segundo de cima para baixo, o Raime. Então pode ser que ele entre ali naquela ponta esquerda. E aí o Saibari fica de 9 mesmo. Mas na imagem aqui a gente botou fica o El Kabi, né? Então pode ser que seja ele aí de centroavante. Bom, de o time de Marrocos eu acho que vai ser isso, né? Então um zagueiro ali vai trocar, vai ser o Riad, e aí eu acho que não muda tanto. Então na zaga ali o sistema defensivo deve ser parecido com o que jogou com a Noruega. Os volantes trocam um, que o Arrabat, que estava sendo meio poupado nos amistosos, entra, e aí tem essa dúvida da ponta esquerda. E o jeito que o Marrocos joga, às vezes com a ponta esquerda um pouco mais correria,
e um meio de campo mais construtor. Então, Marrocos pode vir com um time bem avançado para o Brasil, querendo pressão, mas eu não sei se eles vão tentar fazer aquela mesma pressão que fizeram contra a Noruega, porque querendo ou não, a Noruega não é o Brasil. Então, se eles virem com tudo, a gente tem um contra-ataque bem forte e eu acho que eles vão talvez respeitar um pouco desse nosso ataque com o Vinícius Júnior, Rafinha e tal. E aí, o que vocês estão esperando do Brasil e Marrocos? Qual que é o palpite de vocês aí para bolão e tal? Eu tô achando que vai ser um 2-1. Não queria botar esse 1 não, mas o Brasil vem tomando sempre um golzinho aí nos amistosos, em tudo, né? Então vamos botar, embora volte Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Que a gente não vê muito eles jogando junto, mas tô confiante nessa zaga aí e estamos na esperança aí de funcionar bem agora na Copa. Vocês estão achando que vai ser o quê? 2-0, 2-1? Você acha que rola um empate? Você acha que tem chance do Brasil perder? Deixa aí nos comentários. E se inscreva aí no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. E vamos torcer aí para o Brasil amanhã no jogo contra Marrocos.